Boa tarde, estamos começando uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Valmir, boa tarde a todos os telespectadores do Amazonas atual. Nós estamos hoje, vereador, estreando o nosso painel aqui, diferente, né? Um painel novo que nós mandamos confeccionar para a entrevista. Isso aqui foi uma artista de rua que pintou esse painel para a gente. Que bom, parabéns, está muito bonito. E a gente está fazendo a primeira entrevista com o senhor com esse painel novo que ficou pronto agora no final do ano, né? Início de 2019. E essa também é a nossa primeira entrevista de 2019. Nós tivemos um período de recesso aí no Natal e Ano Novo, só a metade da equipe trabalhou. No Natal a metade da equipe, no Ano Novo a outra metade. E hoje que a gente está retomando com a equipe completa, por isso que estamos também retomando as entrevistas hoje. Acho que bom, são merecidas, né? Esse período de descanso, né? Exatamente. Natal e Ano Novo tem que dar um descanso aí para a equipe aí, né? Poder ficar um pouco mais com a família, né? Exato. Vereador, o senhor estava me contando antes da gente começar a entrevista que o seu pai foi vereador, era a família de políticos, vocês depois se afastaram. Como é que é essa história? Verdade. Meu pai, primeiro minha tia, Ilonita Ramos, ela foi deputada estadual durante o mandato. E meu pai entrou na vida pública, vamos dizer assim, por uma influência da família, dos irmãos. Ele não tinha, eu acho, nem... não passava pela cabeça dele ser político naquele momento. Ele era um comerciante, dono de uma panificadora. Nós moramos na Compensa há mais de 40 anos, né? Ele ainda mora no mesmo lugar, meu pai lá no mesmo. Mas ele entrou na vida pública e se elegeu vereador. E durante 3 mandatos ele se dedicou lá na Câmara. Ele foi corregedor da Câmara durante alguns anos, foi vice-presidente da Câmara, e terminou o mandato dele em 2004 como vice-prefeito do Carijó, naquele mandato tampão em que os vereadores elegeram o prefeito e vice-prefeito. Aí ele resolveu, foi uma decisão dele mesmo, naquele momento, quando aceitou ser vice-prefeito, de se afastar um pouco da vida pública. Não que nós iríamos ficar totalmente afastados, né? Mas ele ia dar um tempo. Aí aconteceu um fato na nossa família, uma fatalidade, uma situação que a minha mãe faleceu, um acidente, e nós realmente nos afastamos, foi definitivamente naquele momento. Da vida pública. Nós passamos 3 anos bem longe mesmo da questão política, distante. Por isso que muitas pessoas até estranham um pouco hoje, né? Por que o teu pai, o vereador Joel, não continuou a vida pública, estava em ascensão, era um vereador em ascensão, muito respeitado, tinha sido vice-presidente da casa, né? Já tinha realmente uma notabilidade lá na Câmara. Mas foi isso que aconteceu. Silva. É Joel Silva, eu sou Joelson, né? Mas foi isso que aconteceu. E o nosso afastamento foi devido a isso, 3 anos. Aí em 2008 que a gente começou a retornar à vida pública, né? Eu fui candidato, uma candidatura assim muito ainda, vamos dizer, não foi bem organizada, ainda começando, querendo, enfim, me organizar novamente, organizar as bases. Mas foi em 2012 mesmo que eu fui candidato já para valer pelo projeto da Igreja, da Assembleia de Deus. Eu sou membro da Assembleia de Deus. As minhas raízes estão na Igreja Assembleia de Deus. Quero, inclusive, mandar um abraço a toda essa nação assembleiana, né, aqui do estado do Amazonas e da cidade de Manaus. Eu realmente trabalho e me dedico e nasci, vamos dizer assim, dentro das entranhas da Assembleia de Deus, porque sou neto de um pastor, que já é falecido, mas que pastoreou durante 32 anos no interior do estado. Então, eu sou cristão, sou evangélico. Evidentemente que eu sei respeitar muito bem todas as outras religiões, mas eu tenho minha convicção de fé e eu me pauto na minha convicção de fé com muita tranquilidade. O senhor entrou na Câmara Municipal como suplente agora? Como suplente, eu entrei em 2015, eu tive 7.117 votos em 2012. Eu fui o 17º candidato mais votado do pleito naquele momento. Tinham 24 vereadores naquela época com menos votos do que eu, mas eu fiquei de fora por causa de um chapão, né? Vamos dizer, eu vou usar a palavra terrível, porque era mesmo um chapão terrível, né? Que me deixou de fora com essa votação. Em 2015 eu assumi, e quando eu assumi o ano e 8 meses que fiquei na casa, engraçado que quem retornou, eu fui suplente do vereador Gilmar Nascimento e do vereador Carijó,
que era secretário à época, ele era o primeiro suplente. Então, eu assumi na vaga deles, né? Depois, ele retornou no finalzinho do mandato para poder fazer tipo uma despedida na época, em novembro, mas eu fiquei lá esse tempo todo, lá praticamente 1 ano e 9 meses como vereador. Aí já fui assumindo a Comissão de Constituição e Justiça lá como membro, não era presidente, hoje eu sou ainda presidente porque vamos ter as eleições agora no início de fevereiro, quando voltar ao trabalho legislativo. E lá eu já me destaquei pela notoriedade, pela a forma, vamos dizer assim, cordial que tratava os colegas. Eu dificilmente dava um parecer contrário a qualquer projeto de algum colega se eu não aproveitasse o projeto, se não houvesse possibilidade de aproveitar o projeto, de suprimir uma emenda, né, de poder fazer uma outra emenda. Claro, eu pedi a permissão do colega para aproveitar. Eu criei vamos dizer assim, um elo muito bom com a casa, com os colegas, e aí começou o meu trabalho ali na Câmara, realmente eu começando a me posicionar e conseguir algum espaço, que é difícil, uma casa de 41 vereadores de 4, 5, 6 mandatos, não é muito simples. Mas a gente tem que concordar que foi uma ascensão muito rápida, né? Porque chegar na Câmara Municipal em 2015, em 2018 já conseguir se eleger presidente é rápido. É rápido, né? Até eu posso dizer que fiquei um pouco surpreso. Mas eu acredito que as oportunidades que eu tive, eu agradeço muito a Deus, né? Essa oportunidade, ali, eu acho que a confiança dos colegas, elas me fizeram com que eu pudesse chegar tão rápido na presidência. Eu, no primeiro mandato, como titular, e aí sim, eu fui eleito em 2016 com 8.000 votos, e já em 2017 eu assumi na Câmara e logo depois fui ser presidente da CCJ. Então você vê, eu considero a comissão onde passo todas as proposituras, muita responsabilidade já para quem está começando o mandato como titular, mas essa minha forma, eu acho, de compartilhar as coisas, de ser, né, muito leal no relacionamento, me ajudou muito. E 4 meses depois, como titular, eu já assumi a liderança do prefeito. E aí foi um desafio a mais. Então, acho que eu penso que as pessoas passaram a me conhecer melhor, a me identificar melhor com cada colega, entender cada colega. Então, eu acho que essa paciência e tenho esse respeito ao trabalho de cada colega, né, de poder compartilhar o meu mandato como líder. Isso foi muito importante, ganhei realmente a confiança dos colegas ali da casa. O senhor ainda está no PPS? PHS? Não, eu fui do PHS só o início do mandato como suplente. Aí depois o vereador Ilker Barreto, ele queria fazer uma composição diferente e eu não cabia muito ali no PHS porque eu era um vereador de 7.000, um suplente, mas um suplente com 7.100 votos. Então, vamos dizer assim que eu fui de forma muito educada, né, muito cordial e muito amigável, convidado a sair do PHS. Eu fui para o PSC, né? E aí do PSC me identifiquei muito e tive que sair do PSC por uma questão de composições políticas. O PSC passou a ser partido do atual governador, né, do Wilson Lima e tudo. Como eu era líder do prefeito, e talvez a gente não conseguisse ali, eu como líder em algum momento, enfim, defendendo a prefeitura, não eram grupos aliados, né? Grupos diferentes, mas o presidente nacional esteve aqui. Minha vontade era naquele momento ficar, mas aí foi feito um convite, então, logo pelo prefeito para que eu pudesse ir para o PSDB. Aí eu, enfim, já encontrei guarita no PSDB e estou lá no PSDB por esse motivo. Correto. O senhor não participou da eleição para deputado estadual? Não participei. Para deputado estadual, não fui candidato no pleito de agora de 2018. Eu vou fazer uma pergunta aqui mais como uma provocação. O senhor não acha que, já que o senhor foi presidente da CCJ, o senhor não acha que a Câmara Municipal aprova muita lei que não é usada para nada depois? Olha, deixa eu te falar, eu tenho que respeitar todas as leis dos colegas. Eu posso, na minha visão e na visão de alguém que está de fora, de outra pessoa, pode ser que aquela lei, de alguma forma, você considere inútil. Mas se eu agisse dessa forma como um legislador, como alguém que está ali para poder votar as leis e para poder aprovar as leis, isso seria um desrespeito ao colega que entende que aquela lei é importante. Né? Porque para um grupo de pessoas pode parecer que não, mas para ele é importante. Então, aí é que a questão das discussões das ideias, né? Aí que vem essa questão de poder respeitar a ideia do colega, respeitar o que ele pensa. Mas é evidente que tem algumas leis que, ao nosso ver,
tem umas que produzem efeitos, vamos dizer, tem uma eficácia melhor e outras não. Mas eu tenho que respeitar, né? Ali a propositura do colega. Porque uma avaliação de quem está olhando de fora, né, é que parece que há um afã de apresentar projetos de produzir projetos de lei, né? E ter uma produtividade que nem sempre se justifica. O resultado, o objetivo é alcançado, vamos dizer assim. Exatamente. Pode ser que isso aconteça, mas é como eu estou lhe falando, como legislador, quem olha de dentro para dentro, vai ver que cada lei ali tem para aquele colega uma importância. Então eu tenho que respeitar, eu posso até ter uma ideia sobre aquilo. Se não for a questão da legalidade, ou da antijuricidade, ou da inconstitucionalidade, eu não posso de forma nenhuma evitar com que o colega apresente uma matéria que pode parecer que ela não vai ter esse objetivo, ou não vai alcançar, né, aquele objetivo, ou não é tão importante para um grupo ou para as pessoas que vêm de fora. Mas no parlamento a gente tem pelo menos essa é a minha posição de respeito. Como presidente da CCJ, também assim, eu logo no início, eu arquivava muitas matérias mesmo. Então isso até gerou um pouco assim, dos colegas reclamavam muito. Depois a gente passou a discutir um pouco mais as matérias, dilatando, deixando que o colega pudesse convencer os outros colegas no plenário de que aquela matéria seria importante, ela poderia, né, gerar bons frutos, vamos dizer assim, ou dar bons resultados para a sociedade. Mas quem está lá dentro tem que respeitar cada projeto de lei que é feito ali. O vereador Wilker Barreto saiu da presidência da Câmara no final do ano e apresentou um projeto, não é um projeto de lei, é um projeto para retirada da feira dali, da Feira de Santo Antônio, que fica em frente à Câmara Municipal. E ali naquele espaço construiu que seria um espaço da administração da Câmara. Certo. E o prédio atual ficaria só como gabinete dos vereadores, né? E a feira seria reconstruída numa outra área, ali no Santo Antônio mesmo, depois da mini Vila Olímpica. O senhor vai tocar esse projeto? Olha, isso é uma ideia do vereador Wilker, e não só dele, de alguns outros vereadores, de pensar a Câmara para os próximos 20 ou 30 anos, vamos dizer assim. Nós vamos avaliar o projeto, a gente tem que fazer ver de que forma nós vamos. Primeiro, a gente tem que entender ali a necessidade da feira, ver se é possível deslocar para aquela outra área ali. Naquela outra área houve algumas invasões, vamos dizer assim, de alguma área. Você tem que desapropriar, tem que retirar aquelas pessoas dali, tem que ver se é viável, tem que ver se orçamentariamente tem condições a Câmara de poder bancar uma obra como essa. A ideia é boa, né? Eu acredito que a ideia seja boa. Agora é um desafio, isso é um desafio que você tem que enfrentá-lo com os pés no chão, né? Hoje você, como gestor, você tem que ter uma série de cuidados, né, de muita prudência, para poder começar, inclusive, uma obra como essa. Agora, eu acho importante, eu acredito que se nós conseguirmos realmente tornar esse projeto viável, isso vai ser muito bom para a Câmara Municipal, porque a gente já deixa uma Câmara, vamos dizer assim, organizada e pronta para os próximos 30 anos aí da cidade de Manaus. E é assim que se pensa, né, em administração, você tem que pensar em algo que realmente possa atender aí as demandas da nossa cidade. Eu peço licença para falar sobre mais um outro projeto que foi deixado pelo vereador que saiu da presidência, o Wilker Barreto, que é da mini Vila Olímpica. A ideia dele era de pedir do Estado para que a mini Vila Olímpica passasse para a administração da Câmara, ser administrado pela Câmara. Para a gestão da Câmara, da Prefeitura, né? Isso. Da Prefeitura. A mini Vila é do Estado, né? Olha... Foi que a informação que eu tenho é de que era do Estado? Não sei se é... Pois é, a gente tem aí essa... Enfim, foi feito com o dinheiro de uma parceria com a Prefeitura. Né? Eu acho que se for viável para manter, eu acho que é importante. Eu acho que a Câmara pode dar aí, né, enfim, prestar à sociedade, ali aquela região da Zona Oeste, né, um serviço que, vamos dizer assim, que não é muito comum, que é você poder oferecer uma área de lazer, uma estrutura, cuidar dessa estrutura, né, poder deixar essa estrutura em condições de ser usada pela comunidade.
O Will que me falou sobre isso, eu vou poder quero conhecer melhor, né, essa questão de que forma pode ser feita essa parceria e como pode ser feito isso, qual vai ser a forma contratual, ou onde vamos encontrar, se tem condições de nós mantermos, tem que ver qual é, vamos dizer assim, o custo de manter a Mini Vila Olímpica, porque no momento que você assume essa responsabilidade não pode mais correr dela, então tudo isso tem que ser visto. Agora eu vejo com bons olhos, porque seria uma forma de aproximar ainda mais a Câmara da sociedade. E essa é uma bandeira que eu tenho levantado. Né? Se for possível, se houver essa possibilidade, se conseguirmos realmente fazer a gestão da Mini Vila Olímpica, eu acho que é um projeto importante e ele acomoda muito bem aquela região ali da oeste da cidade de Manaus. A gente vai tentar fazer esse enfrentamento. O senhor falou em aproximar a Câmara da sociedade. Dos seus objetivos é voltar a fazer as reuniões itinerantes da Câmara, né? Começa quando? Não com aquela concepção que tinha antes, né? É com uma concepção diferente. Como é a concepção? Eu vou já lhe dizer como. Um dia eu estive em uma reunião, nós estávamos tratando uma questão com a concessionária de água, que agora é a AGEA, entendeu? E ali estava meio confuso aquela situação entre a comunidade e a AGEA. Eu fui lá porque alguém me solicitou, alguém pediu que fui como vereador. E eu observei que faltava uma interlocução para resolver aquele problema com aquela comunidade. Então nós temos, por exemplo, uma comissão, que é a Comissão de Água e Saneamento, que ela poderia ter papel preponderante naquela interlocução entre concessionária e comunidade e poder agir ali no meio daquele problema e convergir. E se houvesse algo mais a ser feito, poderia trazer esse debate para dentro da casa, a comissão, e nós poderíamos debater de forma mais profunda essa questão. Então, com essa concepção, nós queremos fazer, sim, as comissões itinerantes, para que essas comissões sirvam, né, como interlocutoras, ou naquele momento, numa reunião itinerante, poder, vamos dizer assim, resolver conflitos. Poder fazer essa interlocução. Não é levar a Câmara para fazer como se fazia antes? Ali era a Câmara itinerante, né? Era a Câmara. É a Câmara que ia. É a comissão. A comissão. A comissão para ir lá fazer, naquele dia, uma reunião, sim, da comissão, né, tratando sobre determinado assunto, fazendo a interlocução, tentando solucionar o problema, né, daquela comunidade. Olha, nós temos uma comissão lá chamada de sócio-comunitária. É uma comissão que eu vi poucas vezes reunida, né? E quando se reunia, a pauta da comissão era, vamos dizer assim, não tinha quase nada na pauta da comissão. Porque essa comissão ela tem uma importância e tem prerrogativas que estão destacadas lá no regimento interno. Por que essa comissão não pode tratar de alguns assuntos relacionados à questão social? E fazer essa interlocução entre prefeitura, entre comunidade, ou algum tipo de ONG e comunidade, enfim, ela fazer essa interlocução é importante. Comissão de Defesa do Consumidor é uma comissão que pode sair de dentro das paredes da Câmara e também tratar de alguns assuntos relacionados a isso. Comissão de Água e Saneamento, acabei de falar, teve um problema recente sobre a questão de tarifa social, que essa comissão poderia ter resolvido essa situação. Outra coisa, Comissão de Habitação. Nós sempre temos problemas fundiários aqui na nossa cidade. E nós votamos algumas matérias relacionadas a isso, e pode ser que no plano diretor venham algumas adequações agora. A participação dessa comissão, vamos dizer assim, junto à comunidade e à SubAF, que é a Subsecretaria de Habitação, foi quase nenhuma. Então ela é importante nesse sentido. Quando tiver alguma questão fundiária para se tratar aqui, ela pode sim fazer esse papel de organização, colher esses dados, ajudar nos cadastros, poder ser importante nessa questão da informação também. E se for preciso fazer alguma modificação na lei ou agilizarmos algo dentro da Câmara relacionado à lei que possa trazer esse benefício àquela comunidade, àquele bairro, enfim, àquela área, essa comissão já vai trazer essas informações para dentro da Câmara. Para você ver como tem muito trabalho a ser feito. E aí você aproxima, acho que o vereador aproveita para poder destacar o seu trabalho, para poder que conheçam o trabalho do vereador. Né? E fica mais. Nós vamos implantar agora a Rádio Câmara lá e vamos ter uma rádio para também, com esse intuito de termos lá uma aproximação maior, que o vereador possa apresentar seus projetos, suas proposituras, possa dizer o que está fazendo, o vereador possa realmente ter esse contato mais próximo com a comunidade.
Para quando é esse projeto? Porque o projeto da Rádio Câmara já é antigo, né? Só no... Nós já estamos instalando lá, vamos dizer assim, toda a estrutura da rádio. Já está precisando de alguns ajustes relacionados à questão, ainda lá em Brasília, alguns ajustes necessários que eu estou tomando agora conhecimento, um pouco melhor sobre esse contrato, sobre como conseguimos isso. A partir daí é que a gente vai desenvolver, mas isso é para curto prazo. Isso é para coisa logo aí. Vai entendeu? transmitir a programação da Nós vamos ter uma grade, né? Uma grade que é uma grade feita pela própria CMM, né? E ali a gente vai criar as programações, enfim. Vai ter uma programação nacional também de Brasília? Isso é que a gente vai ver ainda, né? A gente está vendo aí com o pessoal da comunicação para ver se vai ter esse link, né? Com algumas programações nacionais, né? Ligado exatamente a algumas questões que já ultrapassam nossas fronteiras, Brasília, enfim. O senhor pensa em fazer mudança no regimento da Câmara? Olha, eu penso. Eu já apresentei algumas propostas de mudança quando era vereador. Eu acho que em alguns momentos, tenho certeza que tem alguns artigos que eles se conflitam. Eu já consegui provar isso para alguns colegas. Por exemplo? Né? Nós temos um problema lá com o pedido de vista. Eu acho que ele não está claro, ele não demonstra realmente o que ele pretende, ele conflita com outros artigos dentro do próprio regimento. Uma outra coisa é a questão do comunicado parlamentar, qual é a visão do comunicado parlamentar, e também acho ele confuso sobre essa questão do comunicado parlamentar. Eu tenho uma certa, vamos dizer assim, pontuei a respeito do voto divergente nas comissões. Por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero aprimorar o voto divergente. O voto divergente ele não pode ser feito de qualquer forma. Eu geralmente tiro um tempo, assim, quando estou em casa, para poder ver as discussões lá no Senado, as discussões na Câmara Federal, que existe o voto divergente, mas o voto divergente ele é fundamentado. O deputado faz uma sustentação oral, embasado juridicamente, para poder fazer a aplicabilidade do voto divergente. Então, a gente tem que tratar isso na Câmara dessa forma, porque senão eu vou divergir do quê? Não, eu divirjo do parecer do vereador. Não, porque eu quero divergir. Hoje eu estou com vontade de divergir. É mais ou menos assim, porque ele não deixa claro por que você está divergindo. Então, nós estamos tratando de matérias constitucionais, matérias que tratam da legalidade, certo? Você tem que, de alguma forma, convencer os colegas, ou se não convencer, olha, eu penso dessa forma. Que o projeto do colega, que o parecer do colega traz esse tipo de vício e tal, baseado na doutrina tal, baseado no artigo tal, na Constituição, ou na lei orgânica, ou na lei estadual, eu entendo que isso aqui deve ser aprimorado, então você dá um voto divergente fundamentado. É isso que eu gostaria de ter lá. Eu não sou contra o voto divergente, porque eu fui encarado, inclusive, assim, quer acabar com o voto divergente. Entendeu? Isso levantou muitas discussões lá, mas não é isso. É aprimorar o voto divergente, que ele vamos dizer assim, ele torna a comissão mais democrática, sim, mas ele tem que ser aprimorado, ele tem que ser fundamentado, como é no Senado. Eu já ouvi o senhor falar de gestão participativa, que é o que o senhor quer implementar nessa gestão de 2 anos que o senhor vai passar à frente da Câmara. O que seria a gestão participativa? Aproveitar as boas ideias dos vereadores. Eu acho que muitas vezes o presidente, e até pelo sistema presidencialista, ele ouve pouco, né, os colegas, né? Eu, por exemplo, comecei ouvindo o ex-presidente, né, as boas ideias dele. Vou dar continuidade aos bons trabalhos que o vereador Wilker fez. Sabe, o gestor não pode dar descontinuidade ao que é bom. Você vê aí, muitas vezes, programas bons, importantes, e quando um gestor assume, ele dá descontinuidade, ele acaba com aquele programa. Muitas vezes para fazer o mesmo com uma outra roupagem, né? E perde muito tempo com isso. Né? Nós temos uma questão da modernidade da Câmara que eu quero dar continuidade. O Wilker digitalizou os processos administrativos da casa e eu quero complementar. Né? Ele já deixou 30% das questões, 30% a 40% da digitalização também dos projetos legislativos, né? São os projetos proposituras, enfim. Eu quero dar continuidade a essa modernidade. Né? O Wilker fez um bom trabalho na questão do resgate da história da Câmara. Quando eu e o vereador Felipe Souza fomos, juntamente com o vereador Wilker, conhecer o arquivo da Câmara, a gente ficou triste, porque a história da Câmara, e a história da Câmara é a história da cidade de Manaus, Valmir. Você é jornalista há muito tempo, tem contado essa história aqui.
A gente tem que preservar a história da cidade de Manaus que está ali na Câmara. Ela estava bem deteriorada, um negócio muito ruim, praticamente um depósito de leis, sabe, ali meio que jogado, a gente pisou em cima de uma parte dessa história. Então foi feito todo um trabalho para poder arquivar toda essa parte de leis e tudo. Já está tudo digitalizado hoje. Essa parte de administrativo, sim. De leis ainda falta muita coisa ainda, inclusive lá dentro, o próprio processo dentro da casa, né? Mas a parte de arquivo já praticamente todo concluído. Alguns adornamentos para serem feitos, mas aí eu parabenizo. É importante. Você já pensou? Nós temos discursos, projetos de leis, debates sobre leis, né, que estavam ali e que iam se perder, né? Pois, hoje a gente não encontra todas as leis que a Câmara, as leis vigentes no município de Manaus. É possível você localizar no site da Câmara, por exemplo? Nós já temos vamos dizer, com esse aprimoramento do arquivo, nós já temos muita coisa lá que tem sido aproveitada. É evidente que no site ainda está sendo feito um processo para que você possa ter acesso a essas, principalmente as antigas. Por exemplo, foi feito um trabalho agora dessa questão dos resgates das leis, muitas leis que caducaram, não tinham mais serventia e tal. Acho que de 1950 até agora. Elas foi feito um apanhamento dessas leis e tal, com os servidores da casa, muito bem feito. Então, elas já vão sair já né, vamos dizer assim, vão perder realmente definitivamente sua eficácia, vão sair do rol das leis, pois o trabalho foi feito. E a minha responsabilidade é de 50 para trás, então ali já tem, até para você lidar com aquilo, tem que ser alguém realmente preparado, um profissional, arquiviologista, né? Que tenha como lidar com aquele material, como poder manipular. E a gente vai fazer também para buscar. E daqui a pouco a gente já está com boa parte dessas leis no site, para você pesquisar, para você ter conhecimento. Olhei ali o site da Câmara, né, e até algumas questões relacionadas a informações, tem que dar uma modificada, uma melhorada, para ficar mais simples para o munícipe. Próximo passo é eleição para as comissões, né? Quando vai acontecer a eleição? A gente retorna no dia 6, né, que é com a mensagem do prefeito, certo? E aí eu quero fazer um agradecimento. A gente estava falando sobre a minha carreira rápida para chegar à presidência. Eu sei que o prefeito é uma pessoa que, pelo fato de ter participado do parlamento, ele é uma pessoa que sabe dividir muito isso. Eu sempre observei muito ele, um respeito muito grande pelo parlamento, né? Uma consciência muito grande de respeito porque veio do parlamento. Mas tenho que agradecer a ele pelas oportunidades que eu tive, inclusive para ser líder dele, líder do prefeito. Eu estava chegando ali, né, 4 meses, um mandato titular e assumir como líder de uma bancada, uma grande bancada, e de vereadores que já tinham ali uma história. Não é fácil você conciliar isso, né? Então, quero agradecer aqui ao prefeito essas oportunidades que me deu. É evidente que a gente vai ter que saber trabalhar isso institucionalmente, né? Ser aliado ao prefeito e também a questão de presidir o poder. Mas é tranquilo isso quanto a ele. A gente volta dia 6, falar sobre as comissões. Se for possível a gente chamar uma extraordinária dia 7, aí há uma conversa que eu vou ter com os vereadores quando todos eles estiverem voltando aí, alguns das férias, outros visitando a família no interior, enfim, para ver se a gente tem condição de já fazer essa reunião para tratar da questão das comissões. Se não for possível, na segunda-feira, porque o dia 6 cai numa quarta-feira, então na segunda-feira que é dia de plenário, segunda, terça e quarta, na segunda a gente vai aí tratar da questão das comissões. Aí tem as que são, vamos dizer, as mais procuradas, que tem mais embates, as que, né? Qualquer vereador pode se candidatar? Qualquer vereador, só não o presidente e o vice. Pode se candidatar a presidente ou a vice, né? O presidente e o vice não pode, hipótese nenhuma, nem participar como membro e nem ser presidente e vice. Os outros vereadores da mesa, segundo o vice-presidente, aí eles podem ser membros, podem participar. O vice-presidente é o Irã Nicolau. O vice-presidente é o vereador Irã Nicolau. Quero ver essa briga aí pela 8ª comissão. Ela sempre é a mais, vamos dizer assim, evidente que todos querem participar da CCJ. E boa parte de Economia e Finanças e uma boa parte dos vereadores da 7ª. Mas a 8ª é sempre... Qual é a 8ª? A 8ª é de transporte e mobilidade urbana. Desde o tempo que eu cheguei na Câmara como suplente, eu tenho visto a movimentação de alguns vereadores
insistindo para poder fazer parte dessa comissão? Acho porque é uma comissão que demanda muitos assuntos, né? Sempre está em pauta, né? Sim. Transporte e mobilidade sempre está em pauta. Então, realmente é uma comissão que muitos vereadores querem fazer parte. Vai haver mudança na Câmara, né? Também vai haver uma renovação dos vereadores. Por conta da eleição de, acho que 6 vereadores, né? 7, né? 6 se elegeram deputados estaduais e um senador. 6 deputados estaduais. Para você ver a importância do poder municipal. Exatamente. É um poder que realmente projeta, é um poder que eu acredito que se os vereadores souberem entender esse novo momento da política brasileira e aqui também local, com certeza eles vão ser vitoriosos. Ok. E como é que está a relação com o prefeito? Bom, o presidente da Câmara hoje é aliado, né? Sim, aliado. Agora, como eu acabei de falar, institucionalmente o prefeito sabe como funciona, respeita muito a Câmara. É evidente que em alguns momentos eu tenho que ver esse lado institucional, sou presidente do poder, né? Então tem que haver aí um equilíbrio dessas relações. Pois é, o senhor sai da liderança e vira presidente, muda tudo, né? A forma de lidar com os vereadores. Total, muda assim um pouco, né? Você tem uma responsabilidade a mais. Aliás, eu diria que a minha responsabilidade era muito grande, porque foi uma eleição unânime. Você ganhar por unanimidade foi algo histórico, né? Estão procurando aí lá no anais da casa para ver se houve alguma coisa assim, até agora não encontraram. Então a tua responsabilidade é muito maior, né? De poder entender essa vontade do parlamento, de poder facilitar o trabalho dos vereadores, facilitar o instrumento de trabalho deles. Eu quero melhorar ali as salas de comissões, já foi dada uma melhorada pelo vereador Wilker, mas eu quero melhorar ainda mais, criar instrumentos e que as pessoas possam também ter mais acesso a essas reuniões de comissões. Enfim, é aproximar mesmo a Câmara da população. É um desafio, mas é importante. Ok, a gente está conversando aqui com o vereador Joelson Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Agradeço a sua vinda aqui na nossa estreia de 2019. Eu que agradeço. E desejo também uma boa gestão na Câmara Municipal. Poxa, agradeço, fico lisonjeado, né, pelo convite de estar estreando aqui, né, esse novo cenário, né, e pedir assim que Deus possa abençoar vocês no trabalho de vocês aqui, como eu disse, e que a gente possa ter um ano profícuo, né, um ano pujante, um ano de crescimento, um ano realmente que a nossa população possa ser tratada de uma forma melhor. Eu digo no sentido do governo federal e governo estadual, né. Eu acredito que a expectativa é muito grande, né, da presidência da República, e os desafios são muito grandes do Bolsonaro com toda a sua equipe. Desejo que Deus lhe dê discernimento, sabedoria, né, para que ele possa enfrentar aí essas lutas. E o Wilson Lima da mesma forma, todos mesmo. Fico aqui pedindo que Deus possa também lhe dar essa sabedoria para que ele possa conduzir o nosso estado, não só ajudando a cidade de Manaus. É importante o governador ter essa sensibilidade de parceria, né? Acho independente de partido, de bandeiras políticas, você tem que entender que nós estamos aí para servir o povo, vereador, deputado, enfim, não interessa qual é vamos dizer assim, o seu trabalho dentro dessa questão de organização governamental. Se você é político, você é alguém que trabalha dentro da estrutura, mas principalmente os políticos, eles estão ali para servir o povo. Então que possa ter esse entendimento, que o Wilson tenha essa humildade, que me parece que tem, para poder conversar com o prefeito, trabalhar pela cidade de Manaus conjuntamente, é muito importante, para poder ter um olhar também muito cuidadoso com nossos interiores aí, né, com o nosso povo do interior, nossos ribeirinhos e essa população toda maravilhosa que tem o nosso estado do Amazonas, com essas dimensões continentais. Eu que conheço 53 municípios do estado do Amazonas, eu sei o que é as dificuldades no interior do estado também. Então que Deus possa abençoar eles, Deus possa dar assim discernimento e sabedoria. Ok, muito obrigado pela sua audiência e a gente encerra aqui a nossa live.